Tema de hoje: no templo e de casa em casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42, diz o seguinte: todos os dias, no templo de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. O texto nos fala do início do movimento cristão no mundo. A igreja primitiva já sabia, há mais de 2000 anos atrás, que a vida do servo de Deus precisa estar equilibrada entre vida na igreja, no lar e vida no templo. Mas hoje vivemos num tempo em que alguns só querem saber de ou estar na igreja, no lar ou no templo, e às vezes nem um e nem outro. E administrar nossa vida cristã é algo muito importante. E o que aprendemos a respeito de estar no templo e nas casas? Primeiro, era costume dos primeiros cristãos estar no templo e nas casas. Esse era o estilo de vida dos primeiros cristãos, pois eles não conseguiam ver o templo desvinculado da vida religiosa deles, como muitos hoje fazem em suas vidas. Estavam nas casas, mas reconheciam que a palavra dada pelo sacerdote oficial do templo era a revelação de Deus para as suas vidas. Deus tem falado aos corações dos seus servos no templo e na igreja no lar, que possamos estar atentos ao mover de Deus para as nossas vidas. Segundo, é mandamento de Deus estar no templo e nas casas. Em Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encoraje-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Algumas pessoas acham que estar no templo é uma opção que se pode descartar quando bem quiser. Mas a ordenança bíblica é que, se alguém está faltoso no templo, deve ser incentivado a voltar a se congregar. E a razão disso é bem simples: quem não quer estar congregado na terra, não poderá estar congregado diante de Deus durante toda a eternidade de pé diante dele. Entenda que o que fazemos na terra é um exercício para se fazer eternamente. Apocalipse capítulo 20, versos 12. E terceiro, no templo recebemos a revelação de Deus. Na igreja no lar praticamos a revelação. Deus fala com seu povo no meio da congregação. Lá recebemos a vontade de Deus para a vida de toda a comunidade, pois Deus não quer que sua vontade seja conhecida só de alguns. Deus deseja que sua vontade seja conhecida de todos. Devemos estar no templo com o coração sedento para conhecer a revelação da vontade de Deus, a fim de praticarmos essa vontade em nossa igreja no lar. No templo somos corpo de Cristo, na igreja no lar somos membros. Membros separados não formam um corpo. Não existe vida em membros separados do corpo. Um dedo fora do corpo morre e apodrece. E assim somos nós, quando deixamos de nos congregar, pois a vida está em ser corpo de Cristo. Viver só na igreja no lar não expressa a vontade de Deus, assim como estar no templo também não expressa a vontade de Deus. Servos sadios na vida espiritual são aqueles que sabem equilibrar vida na igreja, no lar e no templo. E para concluir, alguns justificam a sua falta de equilíbrio em virtude de estudos e trabalhos. Mas devemos entender que a vida foi feita para ser bem administrada, pois do que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Sempre há tempo para tudo aquilo que consideramos importante.